Questão 3. O chefe do setor 0800 de uma empresa está interessado em saber se houve variação no tempo de chamadas dos clientes durante o mês de abril, primeiro mês da quarentena. Ele seleciona uma amostra aleatória de 81 chamadas. Então, nossa amostra é de 81, N é igual a 81, que fornece tempo médio de 2,3 minutos e desvio padrão esse é igual a 1,92. Você vai ajudar o gerente na análise desses dados. Item A. Analise os dados fornecidos e identifique o resultado a ser utilizado na estimação do tempo médio por intervalo de confiança. Temos esses dados, N igual a 81, média 2,3 e desvio padrão 1,92. Beleza. Sabemos que N é maior ou igual a 30. O que é N maior ou igual a 30? A amostra é grande, então dá para ser normalizada. Ok? Então o nosso Z dá para normalizar com uma média 0 e um desvio padrão 1. Beleza? Ok. Então nosso intervalo de confiança será a média menos o erro e a média mais o erro. Isto aqui é o erro, né? O valor crítico de Z alfa médios vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada da amostra. Beleza. Vamos supor que 1 menos alfa, que é o nível de confiança, né? Vamos supor que seja 0,9, 90%, por exemplo. Depois a gente pode supor um nível de confiança maior ou menor e vamos comparar o que acontece, beleza? Ok. Vou calcular primeiro o erro. Com aqueles dados, eu tenho o desvio padrão e eu tenho N, correto? Ok. Mas eu não tenho o valor crítico, certo? Então, meu erro, substituindo esses dados, vai ser 0,21 vezes o valor crítico. É por isso que eu estou dizendo que a gente necessariamente vai ter que simular situações, ok? Beleza. Então, vamos supor que 1 menos alfa, o nível de confiança seja 90%. Okay. O que acontece? Alfa médios, o valor crítico será 1,64. Portanto, o erro será 0,21 vezes 1,64. Então, nosso erro para um nível de confiança de 90% será 0,344. Numa outra situação, o nível de confiança aumenta, é 95%. Quanto será o valor crítico? Fazendo os cálculos, acharemos que o valor crítico é 1,95. O valor crítico é maior. Ok? Então, o erro será 1,95 vezes 0,21, será 0,4146. Vejam que esse erro 2 é maior que o erro 1. Por quê? Porque o nível de confiança aumentou. Ok. No nível de confiança de 90%, eu calculei o intervalo de confiança, né? A média 2,3 menos o erro, menos 0,3444, dá 1,9556. E aqui a média 2,3 mais 0,3444 dá 2,6444. Esse é meu intervalo de confiança. Com nível de confiança de 95%, meu intervalo de confiança é este. Ok? E aqui a gente conclui o quê? Que para um nível de confiança maior, aqui aumentamos de 90 para 95, o que aconteceu? O intervalo de confiança também é maior. Vejam, 2,7. Aqui 2,6. Ok? Que mais aconteceu? O erro aumenta. De fato, né? O erro aumenta. Então, se eu quisesse escolher, eu escolheria aquele que tiver menor erro possível. Né? No caso entre esses dois, seria mais apropriado escolher com um nível de confiança de 90%. No item B, construa um intervalo de confiança de 95% para o tempo médio das chamadas 0800 dessa empresa.
Então eu tenho 1 menos alfa 0,95, portanto alfa é 1 menos 0,95, ou seja, 0,05. Interessa alfa dividido por 2, não interessa alfa. Então, alfa dividido por 2 é 0,05 dividido por 2, que é exatamente igual a 0,025. Portanto, meu valor crítico de alfa dividido por 2 será 1,96, conforme no item A fiz a simulação para um intervalo de confiança de 95%. Ok, aqui eu tenho que encontrar meu intervalo de confiança. Eu dependo da média, eu já tenho a média 2,3, meu valor crítico já tenho para 95%, é 1,96 o valor crítico. O desvio padrão, no caso aqui é desvio padrão amostral, né? É 1,92 e N é o tamanho da amostra, que é 81. Então, tenho todos esses resultados, é só substituir, né? Então, aqui é a média menos o erro, que é isso aqui, e aqui é a média mais o erro. E isso será meu intervalo de confiança. Veja, só substituir valores e uma calculadora simples faz isso, ok? Ok, beleza. Fazendo os cálculos devidos, terei que meu intervalo de confiança é igual a 1,8819 até 2,7181. Ou seja, em 95% dos casos, ficará nesse intervalo de confiança. Beleza? Em abril do ano passado, o tempo médio das chamadas foi de 1,95. Os dados atuais fornecem alguma evidência de que houve alteração no tempo médio das chamadas? É uma pergunta, né? A resposta é sim ou não. E fundamentar por quê. Então temos uma nova média. Não é mais 2,3, é 1,95 minutos. Vamos fazer essa análise. Veja, onde que está 1,95 aqui? Está dentro ou está fora desse intervalo de confiança? Está dentro do intervalo de confiança. Não está no ponto médio, né? Que seria 2,7 mais 1,8 dividido por 2. Não. Está mais próximo à esquerda. Ok. Digamos que está quase saindo do intervalo de confiança. Ok. Mas está dentro do intervalo de confiança. Ok? Então, isso equivale a dizer que em 95% dos casos, a média está situada no intervalo de confiança. Essa média de 1,95. Apesar que no ano anterior estar próximo do limite inferior à esquerda, conforme falei. 1,95 está próximo de 1,88. Não está próximo de 2,7. Não está na metade. Está próximo de 1,88. Mas está dentro do intervalo de confiança. Então, os dados atuais evidenciam de que não houve alteração no tempo médio das chamadas. Vocês percebem que não houve alteração, por quê? Porque a média está no intervalo de confiança. E se não estivesse, aí teria tido alteração no tempo médio das chamadas. Mas não é o caso. E assim conclui-se a questão 3 da D2 de 2020.1. Ok, então, o que talvez o mais importante falar? É o intervalo de confiança, né? Esse nível de significância. Se o nível de significância aumenta, por exemplo, a gente fez de 90% para 95%. Se fosse 90% o nível de confiança, o nível de significância seria 10%. Correto? E se o nível de confiança fosse 0,95, o nível de significância, a significância seria 0,05, ou seja, diminuiu. Okay? Então, aumenta o nível de confiança. Se aumenta o nível de confiança, diminui a significância. Ok? Então, pode ter questionamentos parecidos e só perceber isso, né? Então, aumenta o nível de confiança.
Se eu aumento o meu número de confiança, meu intervalo é maior. Né? Por quê? Porque eu diminuo minha significância. É por isso que acontece isso. Mas também aumenta meu erro. Aumentando o erro, talvez não seja interessante escolher. Então vai ter que ser avaliado caso a caso.